Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Olá, está começando mais uma mesa de debates aqui na TVE de Juiz de Fora. Eu sou José Roberto Abramo e nós vamos estar todos os dias juntos. É cada vez maior o número de empresários que buscam saber como transformar empresas em franquias para aproveitar o crescimento gigantesco que esse segmento vem apresentando nos últimos anos. Nós chamamos aqui o Bruno, ele vai falar o nome da empresa dele, e o Rogério, para ajudar a entrevistar, para saber o que esse franqueador nos traz, qual a informação que ele traz e qual a informação que é digna de você receber, para saber o que você vai fazer com o seu negócio. Bruno, é um prazer receber você aqui. Obrigado, Zé Roberto, pelo convite. Eu queria que você apresentasse aí a sua empresa. E o Bruno tem uma franquia, ele vai dizer o nome da franquia e nós vamos bater um papo. Vamos lá. Eu sou proprietário, né, um dos proprietários da Pizza Express, que é uma pizzaria que já está há 8 anos no mercado. Certo. Ela veio com um conceito americano, um Leonardo, que é o antigo proprietário, veio com esse conceito dos Estados Unidos de pizzaria 100% delivery. Foi uma inovação quando ele trouxe, porque não existia, em Juiz de Fora não existia e pouquíssimas existiam no Brasil, esse tipo de negócio, somente com entrega. E aí a gente adquiriu primeiro as lojas e posteriormente, agora recentemente, adquirimos a marca da Pizza Express. E aí, diante de tudo isso, a gente, junto com o Rogério, a gente está formatando todo o processo para poder passar para franquear, começar a franquear e tudo. E nesse meio tempo, nesse início de processo, que a gente começou em janeiro, né? Janeiro nós começamos esse Janeiro processo. desse ano? Janeiro desse ano. Nós começamos esse processo e, em determinado momento, nós paramos e falamos, olha, chegamos à conclusão que era um momento da gente primeiro fazer toda a nossa formatação interna, criar um layout de loja, que inclusive hoje a gente vai estar inaugurando a nova loja, que vai ser um modelo a ser adotado em todas as lojas que vão ser os nossos franqueados. Certo. Então, depois que a gente fizesse isso, que a gente entendeu que seria o momento da gente começar a franquear. Porque quando você se coloca como franqueador, você tem que dar uma segurança e um respaldo muito grande para o franqueado. Claro. Parte-se do princípio que ele está buscando uma franquia justamente por isso. Porque ele não entende tanto do negócio, mas ele vai ter esse suporte do franqueador para poder assessorar, para poder acompanhar, para poder dar os caminhos para ele. Então, a gente achou melhor, por prudência e por responsabilidade, esperar esse tempo da gente fazer toda essa formatação, maturar todo esse processo, ter um modelo para poder apresentar para os futuros franqueados, porque, inclusive, nós temos pessoas até de outras cidades já, né, Rogério, interessadas em estar adquirindo uma franquia nossa, por entender que é um modelo de franquia sustentável e rentável. Mas aí nós demos essa pausa e falamos, não, vamos esperar um pouco, vamos acabar de formatar a nossa primeiro, Perfeito. que a partir daí a gente vai ter uma coisa mais palpável e mais sólida para poder apresentar para os nossos futuros franqueados. Bacana. Bom, a gente aqui, eu vou falar aqui sobre o Rogério. O Rogério está sendo consultor, né, Rogério? Coincidentemente. Coincidentemente, mas o Rogério é nosso debatedor aqui. Você vai vê-lo aqui debatendo outros assuntos aqui, devido à sua competência, né, Rogério? O Rogério pode debater vários assuntos. Mas, eventualmente, o Rogério é o consultor de negócios da pizzaria, da franqueadora, né, da franquia, da marca do Bruno. E nós ficamos muito à vontade para fazer esse bate-bola, até porque os dois sabem muito a respeito. Eu gostaria que o Rogério fizesse algumas perguntas ao Bruno para ilustrar o nosso espectador aí de quais são as coisas mais importantes, né? Quais são as melhores perguntas que você poderia fazer para alguém, digamos que você queira adquirir uma franquia dele. Quais seriam as melhores perguntas, aí, só para ilustrar? Sensacional. Pergunta muito boa. O mundo da franquia, ele é muito rico, ele é muito detalhado pela 8544, que vai ali determinar uma série de coisas
uma série de atitudes que o franqueador tem que tomar em relação ao franqueado. Certo. É muito comum a pessoa, quando vai procurar comprar uma franquia, muitas vezes achar que não vai trabalhar mais, né? Ah, eu vou comprar uma franquia aqui e tal. Ela se vende sozinha. E a história não é bem essa. Quando você optou pela expansão no modelo de franquia, por que esse modelo? Né? Ou você percebeu algum benefício maior nessa expansão via franquia? Sim, eu acho que um dos benefícios para poder dar para o franqueado essa tranquilidade, né? Já oferecer algo estruturado para ele poder ter essa tranquilidade e tudo. E, ao mesmo tempo, a responsabilidade que você assume sobre isso. Porque quando você formata um modelo de franquia e vai apresentar isso para um possível franqueado, a principal pergunta dele é: qual que é meu ponto de equilíbrio? Quantas pizzas eu preciso vender para poder manter o custo? E aí tudo isso a gente até com algumas pessoas interessadas que a gente nós tivemos conversas e tudo, a gente percebeu essa necessidade e essa responsabilidade. Falou, não, então peraí, então vamos formatar isso de forma mais detalhada e clara. E para eu falar com a pessoa, eu falei assim, olha, aqui você tem que vender, por exemplo, 900 pizzas por mês para você conseguir arcar com todos os custos da loja, pagar aluguel, pagar funcionário, fazer isso e aquilo. Isso é uma coisa dentro da empresa dele, né? Sim, dentro da empresa dele. E aí, a partir daqui, você começa a ter retorno. E aí, cabe ao franqueado, que assim a principal preocupação e análise que ele tem que fazer é a análise de mercado. Porque isso que eu ia falar. Porque isso aí a gente não tem como mensurar. Hoje, dentro de Juiz de Fora, o Rogério até muito mais do que eu, ele tem um conhecimento e uma percepção de mercado que, não, Bruno, dá para a gente montar uma outra aqui ou ali. Agora, se vem, por exemplo, um interessado de Barbacena, eu não tenho como mensurar lá a capacidade de venda dele, quantas pizzas ele pode vender por mês. Nós, como franqueador, a nossa obrigação é, olha, você tem que vender no mínimo 900 pizzas para o seu negócio ser sustentável. Você acha que lá tem capacidade de vender essas 900 pizzas? Entendi, eu estou começando a entender melhor agora. Por exemplo, se você, digamos que você você não tem uma situação específica porque é delivery, né? Sim. Mas digamos que você vá vender para um bairro, não tendo loja física, mas mesmo assim tem aquelas pessoas que conhecem alguém no bairro que vai fazer o delivery lá e ele quer pegar uma franquia. Sim. Esse bairro é um bairro a 3, 4 quilômetros daqui, né? E é mais fácil fazer distribuição lá do que fazer distribuição a partir daqui. Você acha válido você fazer a franquia, por exemplo, se alguém te propusesse isso, dentro da própria cidade? Sim, a nossa franquia ela trabalha exatamente com esse modelo. Esse modelo? A gente tem um raio de ação de no máximo 3 quilômetros. Ah, tá. Primeiro, para poder ter uma entrega rápida e de qualidade, e segundo, justamente para isso. Para você ter como pulverizar e atender a maior parte da região. Então quer dizer que nesse setor que você está trabalhando, te interessa ter uma distribuição mais local aqui, mais pulverizada. Exatamente. Benfica, Cidade de Deus, Zona Oeste. Hoje, por exemplo, a gente não atende Benfica. Porque não tem... Porque nós temos uma loja na Barão de Cataguases e a outra, que é a nova, ali na Itamar Franco, né, antiga Independência. E aí, para a gente, que seria lá a da Barão de Cataguases, que seria mais próxima de Benfica, ainda é uma distância, no nosso entendimento, muito grande. Muito grande. Então, eu vou estar entregando lá um produto que não condiz com a minha realidade de qualidade do produto. Então, quer dizer que se alguém de Benfica quiser se aventurar aí... Exatamente. Está na hora, Está né? na hora de se aventurar aí. Porque realmente é uma região que cresceu demais. Eu sempre digo que Benfica hoje é uma cidade à parte. É uma cidade à parte, considerando toda a região ali, são cerca de 120 mil pessoas ali. É uma cidadezinha. Cidadezinha é muito maior do que várias muito cidades município. Muito município por aí, é verdade. Gerais, né? E essa expansão, quando você diz que vai para Benfica, por exemplo, hoje vocês têm quantas unidades na cidade? E claro que Benfica já está então no radar, né? Sim, Benfica está sim no radar. Zona Norte também está no radar, porque
Eu separo o Benfica da Zona Norte, porque é o que eu falo, no meu discernimento, Benfica é uma cidade à parte. Então, assim, Zona Norte também é uma região que a gente pensa em atender com franqueado, por conta disso, por entender que tem a demanda, tem a quantidade de pessoas para serem atendidas. Hoje nós estamos com 2 unidades, uma na Barão de Cataguases e essa na Independência, que está abrindo hoje. Eu acho que o Benfica vai ser promissor, porque você, dentro das características que você falou, para o camarada começar a ganhar dinheiro, né? Sim. Ele tem que vender tantas pizzas. Eu acho que a possibilidade de vender em Benfica e em um lugar mais afastado de Benfica, na Zona Norte, é grande, porque ali você tem um contingente de pessoas maior, né? Agora, é complicado você, por exemplo, tem na Independência, abrir logo no início do Bom Pastor ali, porque está muito perto, aí você não pulverizou. Exatamente. Mas você aceitaria, por exemplo, se viesse, vamos dizer assim, se alguém quisesse fazer essa franquia, por exemplo, você citou aí Barbacena, também funcionaria? Funcionaria perfeitamente. Não só Barbacena, como uma outra pessoa conhecida minha, inclusive, ele estava com interesse de abrir uma em Três Rios. Ele já manifestou interesse e falou assim, olha, assim que vocês formatarem tudo, você me fala que eu tenho interesse em abrir um em Três Rios. Por isso que a gente meio que recuou e deu uma segurada, porque a gente entendeu a responsabilidade que você assume como franqueador nesse momento, né? Porque você tem que dar o respaldo para E o cara está investindo um capital, né? Exatamente. Você como franqueador, está deixando de investir numa nova loja sua, vamos dizer que fosse loja, né? Mas num novo posicionamento seu, geográfico, né? E você teria que fazer um investimento lá, contratar pessoas, e ter uma sede lá para poder fazer a distribuição, né? Isso. E você não terá, porque você tem alguém que vai fazer isso, que é o franqueado. Então, você, de certa forma, não que você responda por ele, mas você se preocupa dele dar certo, né? Com certeza. O mercado de franquia hoje, ele me aponta um crescimento desde 2012 na área de 8% ao ano. Nossa, muita coisa. Está crescendo mais que a China. 8 vezes mais que o PIB. E esse crescimento vem porque as leis que regem o mercado de franquia, elas são muito rígidas. Então, o franqueador ele tem que cumprir uma série de regras ali. E é claro, não adianta eu querer falar que também que o mundo é 7, né? É tudo maravilha, não. Existem franqueadores que estão no mercado para ganhar dinheiro do franqueado, não como mercado, e não é o foco da conversa, para dar tombo. Para dar tombo mesmo, que não é o foco da conversa aqui, não. O que a lei prevê, e aí é muito mais sério do que a gente imagina. Tem uma série de consequências jurídicas muito graves em cima daquele contrato ali. E uma coisa que eu acho muito bacana, você já matou aí a charada bastante dela, é o modo mais fácil e rápido de uma empresa se expandir. Não mexe no fluxo de caixa, ou mexe de uma forma muito pequena. A responsabilidade ela é toda de quem está abrindo, porém, mesmo a responsabilidade sendo do franqueado, ele tem por trás um know-how. Na verdade, são 7 anos já de marca, né? A gente está falando 8 anos. A gente está falando aí de último ano, aí, mas são 8 anos de mercado. Então já tem histórico, já é bem conhecido na cidade e tudo mais. O franqueado está adquirindo todo esse know-how. E aí o Bruno vai falar pra gente dos diferenciais, né? Além do know-how de 8 anos, os diferenciais da sua pizza, né? Sim, hoje acho que um dos principais diferenciais nossos, que a gente até vem explorando isso agora de forma mais incisiva, é que a nossa pizza, além da massa ser artesanal, ser feita todos os dias, a gente usa água mineral para fazer a massa, para não interferir no sabor da massa, para ter o sabor não ter o mais cloro neutro. lá, né? Exatamente, para não ter o cloro lá. Até porque a gente, quando você vai trabalhar com água, né, ainda que seja uma água própria para consumo, porque ela é tratada, a pessoa pode errar na mão na hora de fazer o tratamento e é o que você falou, aí vai vir o gosto de cloro. Então, para a gente se eximir dessas variáveis, a gente usa água mineral para fazer a nossa pizza. O nosso manjericão, a gente tem como garantir que ele é orgânico, porque a gente tem plantação própria. Vocês têm plantação, nossa, então, assim, a gente tem essas preocupações para poder agregar valor e para poder oferecer um produto realmente diferenciado para o nosso cliente. O diferencial é a saúde, né? Exatamente. Saúde e sabor, né? E ela é uma massa muito fininha, fica muito crocante por ser fininha, e a ideia é exatamente essa também, de você ter o prazer de comer uma pizza e depois não ficar inchado, né? Porque tem... Eu me ocupo muito disso, sabe? Porque eu não sou uma pessoa que como muito. Sim. E tenho dificuldade de comer massas e sou de família italiana.
né? E de vez em quando eu pego umas pizzas assim que eu falo assim, gostei, mas nunca mais eu volto. É. Porque eu saio de lá igual um balão, entendeu? A pizza é saborosa, ela é prazerosa, mas o pós-pizza O não é pós-pizza. tão prazeroso. E se Né? ela perguntasse pra mim, foi bom pra você, eu vou dizer não. Foi prazeroso, mas não foi bom pra mim. Momentaneamente, sim, mas Momentaneamente. a gente tem que pensar no depois também. Tem que com pensar certeza, depois. com Essa certeza. semana até eu fui num local, que eu não vou mencionar aqui, Sim. que semana passada até, eu me senti muito bem. Então eu falei, essa daí deu certo. Aí perguntar, deu tudo certo. Mas tem umas que não dá, né? Sim, com certeza. Tá. E aí o que a gente quer oferecer de experiência para o nosso cliente é isso. Levar a ele essa experiência do pós-pizza. Pós-pizza. Bom, mas agora vamos falar o seguinte, vamos dizer que o camarada tem lá uma produção de um outro artigo qualquer, que seja também do ramo alimentício, Sim. mas com outro artigo qualquer, talvez não tão fácil de vender, porque a pizza ela tem um apelo, né? Sim. E às vezes o camarada vai fabricar um tipo de empada, um tipo como é que chama aquele? Um outro tipo de produto qualquer. Então, o que você diria para ele? Qual é a medida que ele vai tomar para fazer com que a marca dele seja franqueada? E quais são os atrativos nesse caso aí? Quais são os preparativos, né? E também numa terceira pergunta, se ele deve sempre chamar um consultor. Eu não estou falando isso para puxar o saco do Rogério, não. Não, claro. A gente que nem não. combinou isso. Nós nem Não combinamos, teve porque eu nem nada, né? sabia. Mas é porque eu tive há uns tempos atrás uma empresa Sim, que eu conheci o consultor depois, quando eu estava fechando ela. entendi. Entendeu? Então eu acho que todo mundo tem que ter uma consultoria. Com certeza. E isso aí, não puxando o saco do Rogério, mas o que você citou é de extrema importância pelo seguinte. Primeiro porque você tem que oferecer para o seu franqueado essa tranquilidade, você tem que mostrar para ele números, porque tudo são números, você não tem jeito. Se você faz sua compra no cartão de crédito, o mês que vem você vai ter que pagar ele. Então, você tem que ter um retorno daquilo para poder pagar aquilo ali. Então, por isso até que a gente veio com essa empolgação, não, vamos franquear, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E quando contratamos, né, fizemos essa parceria com o Rogério, foi onde ele começou a apontar para a gente, falou, olha, mas e isso? Mas e isso? Quanto que tem que ter disso? Aí foi onde nós entendemos e falou, olha, peraí que a coisa não é tão simples assim. A gente sabe do nosso negócio, só que uma coisa é eu saber do meu negócio, outra coisa é eu passar para quem tem interesse num negócio igual ao meu, Que pode não ter de know-how. entrar naquilo ali. Então, para isso, eu tenho que mostrar para ele uma coisa muito sólida, eu tenho que mostrar para ele números. Entendeu? Porque ele vai trabalhar com números. E tem que ter uma fidelidade também a sabor, né? Sim, com certeza, com certeza. E é uma outra preocupação, até quando nós começamos a pensar nisso, uma das primeiras reuniões que nós tivemos com o Rogério, aí até o Rogério, não, então vai ser bom, vai ser tranquilo de fazer e tal. Aí eu falei assim, bom, mas espera aí, vamos lá. Um dos nossos principais diferenciais é a nossa massa. Como que a gente vai fazer chegar no nosso franqueado para que tenha a mesma qualidade? É porque ele vai comprar o produto lá, porque senão Sim. encarece demais você despachar Sim. para lá. Sim, a gente vai passar para ele uma lista de fornecedores, que são os produtos que a gente utiliza, e obrigá-lo a utilizar. Olha, você tem que usar essa calabresa, esse presunto, esse frango desfiado e tal. É Então, o a gente caso, por passa- exemplo, das franquias de hambúrgueres, né? Sim. Se sim. o pão não tiver enquadrado dentro do pão da matriz, né? Sim. O queijinho também, o Exatamente. cheddar, se for o cheddar, Exatamente. né? O hambúrguer também, né? E pode falar. Não, é que são dois momentos diferentes aí. A nossa proposta foi de fazer a massa, a receita para o franqueado, Sim. Ah, para sim. oferecer para ele agilidade. Sim, mas aí a massa já vai pronta. Não. Não? Pois é. A receita. Esse aqui é- Ah, esse aqui era o a negócio. receita. A receita. E aí, dentro da receita, ele precisa de fornecedores homologados. Não é só comprar qualquer calabresa. Existe uma calabresa Exatamente. específica usada. No caso da falta dela, existe uma segunda. Então ele compra lá. Lá onde ele está, ele Sim, compra ele compra o produto de acordo com a sua. Isso. Geralmente Direito. Nossa a indicação. gente escolhe Indicação. fornecedores nacionais para que isso seja feito, né? Eu só vou fazer um parênteses em relação à questão dos hambúrgueres
eu vou colocar nacionais, né, os 3 ou 4 aí nacionais, eles têm uma fábrica só. Essa fábrica, ela é mexicana e atua em toda a América Latina, e a partir dali, então, ela consegue manter o mesmo pão para todo lugar do planeta. O pão, né? O pão. É um outro movimento de franquia, que para isso eu preciso de uma estrutura muito mais pesada, eu preciso de outra... Um custo infinitamente maior. Isso, não tem nem dúvida. E aí o que acaba encarecendo a operação, a inauguração, enfim, uma série de outras coisas aí. Mas também é uma multinacional, né? Ela vai fazer isso no planeta todo. Vai né? fazer no planeta todo. Tá. Então, guardadas as proporções, não é exatamente Sim. o que ele faz aqui. Sim. Mas, de repente, poderia existir alguém que produzisse um tipo de massa e ele fala assim, não, eu faço a massa aqui e suporto ela para você. Mas isso aí é um custo a mais, né? Então, a proposta de algumas franqueadoras é prezar pela... Eu posso falar da massa fresca, o nome? Sim. Esse frescor, né? Então, ele necessariamente ela precisa de ser feita diariamente, né? Que é o seu caso lá. Né? Exatamente. Então tem que ter um planejamento imenso, né? Que você pode perder a massa durante o dia. Não, te citar um exemplo. A nossa massa que a gente faz na segunda-feira é o único dia que a gente não funciona. A massa que sobra do domingo, que às vezes não utiliza toda, nunca você vai fechar no 0 a 0. Sempre sobra lá no mínimo umas 2 ou 3 bolas de massa. E isso o dia que o cálculo é muito preciso, né? Essa massa de domingo a gente não reutiliza ela na terça-feira. É perdida, né? Ela é perdida realmente. Porque senão tem alteração de sabor, né? Tem alteração de sabor, tem alteração na crocância. Da crocância. É engraçado. E nós paramos de utilizar porque a gente até utilizava por quê? Porque é uma massa que está assim, como ela foi batida no domingo, ela está em perfeita de utilização ali, porque ela fica refrigerada e tudo mais. Mas a gente percebeu isso, nós, né, eu e os outros 2 sócios, a gente percebeu que ela estava diferente a crocância. Aham. Nós tivemos essa sensibilidade, falando igual assim, olha, macarrão de geladeira, né? É, Eu acho intragável. É. Tem gente que come. Tem gente que gosta até. com certeza. E tem gente que Tem frita. gente que come até sem esquentar. É pior que é. É verdade. Ué, É verdade. tem gente que come até sem esquentar. E então foi onde a gente falou, olha, para a gente atingir o padrão de qualidade que a gente quer, vamos deixar de utilizar a massa de domingo na terça-feira, porque ficou 2 dias, ainda que armazenada de forma adequada e tudo, a gente percebeu essa diferença na qualidade. E que a maioria dos consumidores nossos não tiveram essa percepção, porque nós nunca tivemos reclamação nesse sentido. Falou, olha, a massa hoje não estava legal. Então, assim, foi uma percepção realmente nossa. E como a gente busca sempre ser bem criterioso com essas coisas, a gente preferiu não utilizar, ter esse prejuízo da perda da massa, mas não utilizar a massa de domingo mais na terça. Bom, o nosso espectador aqui, vamos pontuar mais ou menos. Sim. Se ele tem uma empresa e ele quer ser um franqueador, né? Sim. Ele tem que tomar medidas legais, ele tem que saber quem é o franqueado, ele tem que situar o franqueado e se situar em relação a ele, Exatamente. né? Ele tem que ter um bom produto, produto sempre de mesma qualidade. E o mais importante, ele tem que fazer uma pesquisa anterior de mercado, que não basta ter o nome da marca. Com né? certeza. E se ele vai fazer alguma coisa, eu não sei se ele tem muito ou pouco capital, mas ele deve seguir os passos de um consultor. Por quê? Eu falo até por experiência própria. Me faltou um consultor quando eu montei a minha primeira empresa. Né? Eu produzi coisas que eu não precisava e não produzi coisas que eu precisava. Né? É a falta do olhar do consultor. Com certeza. E o consultor também te dá os trâmites legais, porque o franqueador vai te cobrar isso. Né? Ele vai te cobrar um posicionamento, vai te cobrar uma honestidade, e você também tem que saber quem é a franquia que está sendo passada para você. Sim. Não é o caso. Você tem que saber se não é um cara que está tentando também te dar um golpe no mercado. Com certeza. Né? Eu colocaria mais uma coisa muito importante na sua lista aí, muito bem feita, por sinal, se ele está ganhando dinheiro. Sim, Né? É porque parece que uma coisa tão básica, assim, quando a gente faz um projeto de franqueamento, a primeira pergunta que eu faço, está ganhando dinheiro? O quão rentável é então, isso, né? Porque senão serão 2 ali Sim. puxando na mão e agarrado. É isso, só queria deixar claro, porque realmente o processo é muito mais complexo, né, do que a gente imagina. Dá para fazer, nem tudo é franqueável, tem muita marca que fala que é franquia, mas que não vale e a não pena. é, e tem muita gente que às vezes está lá com 3, 4, 5 lojas, não é franquia.
e daqui a pouquinho, infelizmente, a gente vê que aquilo tudo já vai começando a desgastar, porque o mercado ele exige uma série de coisinhas aí que no final faz um grande diferença. Esse mundo está mudando muito, né? Muito. A gente está vendo muitas mudanças. Gente, eu agradeço a atenção de vocês até aqui. Agradeço aqui o Bruno, com a boa vontade dele de explicar tudo. Agradeço aqui o Rogério esclarecendo, né? Eu saio daqui bem menos ignorante do assunto, né? E adorei conversar sobre isso. E eu gostaria de agradecer pela sua audiência e já aproveito para te convidar para curtir, comentar, ativar o sininho das notificações para que você seja sempre avisado quando nós tivermos um vídeo novo. Fique sempre por aqui, nós vamos estar aqui todos os dias. Até o próximo vídeo. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano